À medida que o campo primordial de Avona ia se expandindo e novas configurações iam surgindo, as mecânicas de experiência também iam se tornando cada vez mais amplas e mais complexas, mesmo ainda estando em níveis muito elevados e próximos da fonte. Com essa expansão, começou a surgir uma necessidade natural: organizar, supervisionar e dar coerência a todos esses projetos e campos de experiência que estavam sendo criados. Foi assim que surgiram as primeiras ordens e conselhos em Avona. O objetivo dessas estruturas era criar centros de regência, ou seja, pontos de organização entre os filhos primordiais e os filhos paradisíacos ancestrais. Dessa organização, nasceram alguns grandes conselhos na faixa primordial de Avona, formados pelos próprios filhos primordiais. Entre eles estão os anciões dos dias, responsáveis por sustentar a coerência e o equilíbrio dos grandes projetos dentro do campo da criação. Também surgiram os portadores dos dias, responsáveis por cuidar da abertura de novos campos de experiência. E surgiram ainda os últimos dos dias, responsáveis por acompanhar e organizar as mudanças de ciclos dentro da criação. Enquanto isso, nas faixas paradisíacas, começaram a surgir ordens especializadas, formadas pelos filhos paradisíacos ancestrais, para lidar com a parte mais prática e estrutural da expansão dos campos de experiência. Uma dessas ordens é a Ordem Voronandek. Essa ordem é responsável por cuidar da arquitetura dos campos de experiência, ou seja, definir como esses campos vão ser estruturados e que tipos de experiências podem existir dentro de cada configuração. Depois surge a Ordem Melquisedeque, que é responsável por transformar esses projetos em códigos, registros e leis informacionais, criando a matriz de sustentação de cada campo de experiência. Depois temos a Ordem Lanonandek, que é responsável por executar e implementar esses projetos, ou seja, colocar em funcionamento aquilo que foi planejado e estruturado. Existe também a Ordem Goronandek, que é responsável por manter a ordem e o equilíbrio dos campos já criados, garantindo que eles continuem funcionando de acordo com a configuração da proposta original do projeto. Para que entenda melhor, vamos a um resumo. Os filhos primordiais organizam os grandes movimentos da criação através de conselhos. Esses conselhos nós denominamos de anciões, portadores e últimos dos dias. Já os filhos paradisíacos ancestrais formam as ordens que estruturam e administram os projetos dentro dos campos de experiência a partir das faixas paradisíacas. Cada ordem cumprindo uma função: uma cuida da arquitetura do campo, outra da codificação e das leis que o sustentam, outra da execução e outra da manutenção do equilíbrio do que foi criado. É assim que a criação vai ganhando forma e organização. A Ordem Voronandek cuida da estrutura do projeto. A Ordem Melquisedeque cuida da codificação do projeto. A Ordem Lanonandek cuida da execução e implementação do projeto. E a Ordem Goronandek é responsável por manter a ordem dentro do projeto. Essas primeiras estruturas passaram então a cuidar de inúmeros projetos que estavam surgindo em Avona. Nesse processo, os filhos paradisíacos ancestrais iam criando campos de experiência e também se projetando dentro deles para vivenciar e testar essas configurações. Com o tempo, e a partir dessas interações, começou a se formar uma nova grande estrutura que mudaria completamente a forma como as experiências passariam a acontecer. Até então, as experiências ainda estavam muito próximas das faixas mais elevadas e do núcleo gerador. Começa a se formar a estrutura que ficou conhecida como Ravona Shantar. Essa estrutura funciona como um grande portal de expansão, por onde a energia da fonte passaria a se projetar ainda mais para longe do núcleo gerador, alcançando estados de densificação muito mais elevados. Isso abriria espaço para o surgimento de novos campos de experiência, muito mais desafiadores e muito mais afastados da condição original da fonte. E é justamente sobre essa estrutura que nós falaremos no próximo episódio. Te vejo lá.